Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do GFTcast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO da GFT Technologies. E, como sempre, é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTcast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E hoje eu tenho o prazer de gravar aqui dentro do maior evento do setor financeiro da América Latina, Febraban Tech 2024. E no episódio de hoje, a minha convidada é Carolina Sansão. Carolina, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui dividir com vocês um pouquinho da carreira, da trajetória e de tudo que vem aí pela frente. Carol, começando, o GFTcast ele tem um propósito não somente falar de tecnologia, mas também falar do lado humano, né? Afinal de contas, a tecnologia, o lado humano, tudo se conecta, né? E eu fiquei sabendo aqui que você não começou a sua formação no mundo do setor financeiro, né? Conte um pouquinho para a gente aqui da sua trajetória. Bom, hoje eu estou na Febraban, eu cuido da área de inovação, tecnologia e cibersegurança, mas a minha carreira não começou especificamente em tecnologia. Eu sou formada em artes. Aí todo mundo fala, nossa, artes! Nossa, artes! Eu sou formada em artes. Depois fiz outras formações mais técnicas, mas eu fui para o lado da arte e me encantei. Porque se você vincular a bagagem que a arte trouxe para a minha vida, como, por exemplo, você entender a importância das pessoas, você entender que o corpo fala de alguma forma, você conseguir conversar, projetar a sua voz, seja em reuniões, seja em auditório ou em eventos como este aqui na Febraban. Então, a arte ela trouxe uma base muito forte, porque eu fui a especialização em teatro. Em teatro ainda? Em teatro, que me ajuda. Essas câmeras aqui não te deixam inibida de forma alguma, é isso? Não, deixa. Não, deixa assim. Só que eu aprendi com isso, eu aprendi a me entender como ser humano, eu aprendi a respeitar meu corpo, meu limite, respeitar as pessoas, aprendi a falar com toda essa base, porque eu sou graduada realmente em artes, com especialização em artes cênicas, que é o teatro. E depois disso, eu segui com cursos mais técnicos, mas o engraçado foi, eu comecei a minha carreira em tecnologia. Depois eu fiz a faculdade de artes e fui resgatada a voltar à tecnologia. Eu não tive essa parada, agora eu vou investir em artes. Fiz porque eu queria fugir um pouco. Não, o que eu vou fazer em tecnologia? Eu tenho que buscar um lado mais humano, quero uma outra coisa de carreira, mas eu sempre tive muita facilidade em TI. Então eu acabei indo para o lado das artes, que complementou a minha carreira, mas nunca larguei a área de tecnologia. E aí, como é que foi essa readaptação, né? Então, como você comentou agora, estava na área da tecnologia, nessa indústria, né? Fez aí um giro de 180 graus, né? Foi para a área de humanas, artes cênicas. E, de novo, outro giro, 180 graus, né? E, além de tudo, você se especializou em inovação e liderança. Como é que foi essa ida e volta? O que realmente a arte te trouxe que você consegue usar hoje dentro na liderança e tecnologia, na inovação, nesse mundo do segmento financeiro? Esse ano eu completei 26 anos de carreira em tecnologia. Uau! Então eu comecei em tecnologia, passei por artes, só que a minha paixão é tecnologia. O meu amor pode ser até a artes, tentei ali dar uma namorada fora, mas pela facilidade que eu tenho e que eu tinha na época de aprender as coisas muito rápidas, quando vinculada a algo que você gosta, como TI, facilitou o caminho e a trajetória de seguir em tecnologia. A inovação e a cibersegurança eu encontrei por acaso, porque eu sempre fui tecnologia no mercado financeiro, eu sempre fui da área de desenvolvimento de sistemas, de implantação de projetos, da área de projetos.
Eu comecei numa primeira posição de liderança com 23 anos e nunca mais voltei à cadeira. Então, eu sempre fui puxada muito forte para essa questão de tecnologia, para essa questão de relacionamento. Eu acho que o teatro acabou realmente me ajudando e, a partir daí, não voltei à carreira. Eu só mudei. Porque como eu vi que aquela questão técnica, programação, desenvolvimento era muito loucura para mim, eu acabei indo para liderança, para gestão, e comecei a entender um pouco mais do ser humano, porque a liderança também é uma arte. Você lidar com pessoas que não necessariamente têm o mesmo background que você, a mesma criação, a mesma cultura. Então, a liderança ela é uma arte porque você aprende a lidar com o ser humano, aprende a respeitar limites e ainda assim aprende a direcionar para que as pessoas caminhem ao seu lado. Então, acho que isso foi o mais importante. Sem dúvida nenhuma. Até porque, quando nós falamos em inovação, ele parte do ser humano, né? E o coletivo de seres humanos pensando a inovação, ela tende a ser muito mais disruptiva, não é verdade? Exato, exato. O que eu costumo falar, a inovação não nasce de um dia para a Não, noite, né? Eu não durmo pensando amanhã eu quero fazer tal coisa e amanhã materializa essa tal exatamente. coisa. Então, o coletivo é muito importante. Se você buscar a ideia, a trajetória do próprio Pix, o Pix a gente começou a estudar ali em 2012, e no meio do caminho do Pix, o que transformou para ser hoje o meio de pagamento mais importante do Brasil foi o coletivo. Foi a oportunidade que o Banco Central, junto ao mercado, proveu essa questão do coletivo criar um produto diferente. Ele não foi tão disruptivo, porque a gente já tinha transações Já tínhamos meios de eletrônicas. pagamento eletrônico, né? Exato, mas ele trouxe uma inovação porque ele ampliou a grade de horário, ele padronizou algumas jornadas, ele facilitou essa questão para o usuário. Mais democrático, Exato, até porque você hoje consegue comprar bala, né, dos vendedores de bala no Farol, código de barra, pagando por Pix. Isso não existia. exato, exato. Consequentemente, você bancarizou muitas Total. pessoas que talvez não pudesse ter acesso aos serviços financeiros anteriormente, e com a facilidade do Pix acabou embarcando nesse novo O universo. brasileiro abraçou essa ideia do Pix? Abraçou. Abraçou. Hoje, o meio de pagamento mais famoso e que está na boca da população realmente é o Pix. Só que tem uma questão de comportamento do brasileiro, porque a gente não só estuda qual é o volume de transações, porque é realmente muito alto, a gente não só estuda a facilidade, a quantidade, mas a gente estuda um pouco o comportamento. O brasileiro ele é adepto à tecnologia. Por mais problemas sociais que a gente tenha no Brasil, o brasileiro gosta de tecnologia e o Pix ele trouxe essa facilidade, inclusive, ampliou essa oferta de serviços. E a questão do Pix, que a gente vê do comportamento, é engraçado que o Pix é o meio preferido dos brasileiros, mas se você olhar o ticket médio, é a questão daquele pagamento corriqueiro, do dia a dia, é a transferência para um rateio de um churrasco, são valores mais baixos. O brasileiro ainda prefere a TED para realizar pagamentos mais altos. Seria por uma questão mental de segurança psicológica? Eu acho que, eu não sei se é a questão da sensação de Exato. segurança que isso colabora, mas o que, que o Pix trouxe? O Pix, os limites do Pix, eles são determinados pelo próprio Banco Sim. Central, que estabelece que o banco precisa ter disponibilizar de limite a mesma questão que os clientes teriam pela TED. Ele não poderia ser um meio de pagamento com um limite menor. Só que ninguém sabia qual que era o limite de TED. A gente executava as TEDs, mas ninguém se atentava. Poxa, eu tenho limite, não tenho limite, Sim. qual que é o limite? E a partir do momento que foi determinado que os bancos ali apresentassem esses limites, a população começou a entender, bom, por uma questão aqui, como eu posso fazer um Pix de madrugada, eu posso deixar um Pix com um valor menor, e isso é muito importante a gente abordar aqui.
Os limites eles já vêm pré-estabelecidos pelos bancos, mas é o cliente que comanda o limite que ele quer. Então, se eu sei que eu saio do meu trabalho todo dia muito tarde, eu estou mais vulnerável num determinado horário, eu sei que eu vou entrar no aplicativo do meu banco e eu vou conduzir o meu limite. Então, eu vou reduzir o meu limite para um determinado horário, porque se eu precisar pagar um táxi, precisar pagar alguma questão, eu tenho um limite mais baixo e eu consigo usar o produto. E eu acabo optando, talvez, por deixar um limite mais alto para o TED, porque o TED ainda segue uma grade de horário. Sim. Então, eu não, talvez eu que preciso me locomover à noite, eu não tenho tanto perigo, porque eu não vou conseguir executar uma transação de um valor alto, porque a TED não vai funcionar naquele momento. Então, pode ser que essa adequação comportamental do brasileiro, quando ele passa a ser dono ali da sua conta, ser dono dos seus dados, ser dono do seu Pix e dos seus limites do banco, pode ser essa sensação de segurança e essa adequação. Carol, um tema que eu sempre comento com os meus colegas da GFT no mundo, nossos encontros, é o tamanha robustez do sistema financeiro brasileiro. Né? É um motivo de muito orgulho de verdade. Somos um país de terceiro mundo, né? Somos aí um país ainda bebê, né? Temos aí um pouco mais de 500 anos só. Você compara com a Europa aí, né? No mínimo aí 2.000 anos né? De inteligência e cultura atual. O que você de fato entende? Porque sempre o Brasil está na vanguarda quando a gente fala de um sistema financeiro robusto, tecnologia, inovação. Como é que você, os olhos da assim, a Febraban é justamente esse coletivo, né, federação coletiva dos bancos brasileiros. Como é que você entende que o Brasil, por que chegamos a esse ponto de realmente sermos top of mind, né, de todo o mercado financeiro mundial, com a robustez, com a vanguarda no mercado brasileiro? Aí a gente volta a responder a primeira pergunta. Por que você voltou para a área de tecnologia ainda no setor financeiro, que eu nunca saí do setor financeiro? Justamente acho que essa paixão da gente ver um país que tem um potencial enorme, que ainda está em desenvolvimento, mas um país que em sistema financeiro ele não fica atrás, acredito, de nenhum outro país. Há umas 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar em Londres e em Dublin, estudando polos de inovação, e eu saí de lá, voltei ao Brasil com a sensação que eu já sabia, o mercado brasileiro é diferenciado. E olha que você foi num dos berços do sistema financeiro global. Exato, mas eu voltei com a sensação, nós somos bons, e acho que a gente precisa se orgulhar muito do que a gente construiu no mercado financeiro brasileiro. É um mercado não só inovador, mas fomenta a tecnologia. Ontem, na abertura do painel aqui da Febrabatec, os presidentes eles falaram dessa forma. Não existe mais somente banco, produto financeiro, existe muito mais essa questão do ingresso da tecnologia dentro do setor, não é mais um setor separado. Sem dúvida. Então, os bancos eles estão na vanguarda de tecnologia, porque não só porque o brasileiro gosta, mas pela facilidade. Quando a gente coloca o cliente no centro, a gente acaba criando soluções e produtos justamente para você entregar algo de valor para o seu cliente. Então, quando você coloca e entende que você ampliar a grade de horário para fazer transações, você acaba englobando um outro tipo, você acaba movimentando um outro tipo ou atingindo um outro nicho de população que precisa daquele horário para executar transações. Quando você traz produtos inovadores para o mercado, a gente pensa em como eu vou utilizar isso para entregar valor para o cliente. E o ano passado eu também participei de um fórum em Miami, representando o Brasil no mercado financeiro, e eu só apanhei. Eu só apanhei, porque foi muito engraçado, que era o encontro da América Latina em Miami, mais Estados Unidos, e era uma questão assim,
A iniciativa na Colômbia, iniciativa no Chile, iniciativa no Peru, iniciativa nos Estados Unidos. Não, o Brasil pula, iniciativa tal. E por que pula? Não, Porque nós porque estamos vocês 10 anos estão à muito frente, à frente. exatamente. Exato, vocês estão muito à frente. E eu escutei ali brincadeiras, obviamente, assim, pessoal, vocês precisam segurar o Banco Central, porque o Banco Central de vocês está dando muita ideia para os demais bancos centrais. E não é à toa que o Roberto Campos ganhou esse prêmio do Exatamente. melhor Banco Central. Porque realmente nós somos bons. Quando a gente cria essa cultura do cliente no centro, com a pitada de tecnologia, com um pouco de inovação, você entrega algo de valor para o cliente. Então, é um mercado que a gente pega a população, a gente traz a população, a gente entende a população e a gente devolve para a população esses produtos e serviços financeiros. E eu queria até, baseado, né, em inovação, queria colocar aqui a porta do Open Banking, né, Open Finance. Acho que é saber de todos aqui, nossa audiência, a GFT, pode imenso orgulho da GFT ser aí o parceiro da Febraban, né, junto com o Banco Central, onde a gente participou da criação dos padrões, né, a fase 1 a fase 2, dos padrões, né, que é visto hoje no Open Bank. Então, isso realmente foi muito, muito importante para a GFT. Realmente nos carimbou como uma empresa efetivamente com uma agenda em financial service e tecnologia. E eu queria saber de vocês, né, de você, Carol, de você da Febraban, né, como é importante essas parcerias, né, com empresas, com esse know-how. Comenta um pouquinho para a gente, né, como é que foi essa parceria, né, o que você viu de importante e a sua opinião sobre esse tipo de parceria. Essa parceria realmente foi muito importante. Como a gente comentou há pouco, a inovação não nasce de um dia para a noite, ela precisa do coletivo. Não necessariamente eu trabalho em banco, eu entendo de tecnologia, ou eu trabalho em tecnologia, eu sei um dia a dia bancário e vice-versa. Então, a questão de parcerias no mercado em prol de uma inovação é fantástico. Naquele momento que o Open Finance iniciou aqui no Brasil, o Banco Central definiu o que seria a estrutura de governança inicial e deu o pontapé, inclusive colocando a Febraban representando os bancos S1 e S2, que é a categorização dos bancos no Brasil. A questão foi e nos colocou como obrigatório, a questão foi, nós precisávamos andar e precisávamos construir a infraestrutura. E a parceria com a GFT naquele momento veio justamente para a gente dar esse pontapé. Como que a gente cria padrões de uma infraestrutura que a gente ainda não sabe o total alcance dela? Se a gente fizer um paralelo com a internet, na década de 90, quando ela ganhou ainda mais conhecido, né, as pessoas ali começaram a entender o que era a internet, a gente não sabia o alcance dela. Nem um pouco. Muito menos, nem sabíamos que passaríamos por uma pandemia e que se não fosse a conectividade da internet, nós conseguiríamos aqui continuar, quem teve as condições de se manter em casa e trabalhando, tendo dia a dia as empresas operando, a gente não imaginava isso. E aí, voltando para o Open Finance, a gente costuma ter essa mesma ideia na Febraban. O Open Finance, a gente sabe o que é obrigatório, o que vai ser regulado e o início dele. Por isso foi tão importante a gente construir uma base no começo com a fase 1, tanto a fase 2, que nós ajudamos a construir os padrões não só de segurança, mas de infraestrutura, porque justamente a partir da criação do Open Finance, tem muitos produtos, muitos serviços que podem ser construídos que não necessariamente a gente tem esse alcance hoje. Então, a questão da fase 1 do Open Finance, que foi a construção para dados abertos, ok, mas dados abertos você consegue buscar diretamente nos canais. Tudo bem, você tem que entrar em canal, em banco a banco, para saber uma questão de tarifa, para você entender qual que é a questão daquele banco. A partir da fase 1, você organiza, você traz a questão de
distribuição de informações, compartilhamento de informações de uma forma organizada. Então, ok, hoje, se qualquer empresa que queira ter acesso e construir, por exemplo, uma grade de tarifas, construir algo para a população, ela consegue ter acesso a esses padrões que foram definidos lá atrás. A fase 2, que nós continuamos na parceria para construir os manuais da fase 2, auxiliar ali o Banco Central na definição do que seria os padrões tecnológicos da fase 2, ela trouxe uma amplitude para o produto, porque você começa o compartilhamento de dados, mas com o cliente no centro, dando consentimento para que isso possa acontecer. Então, não só a infraestrutura, como você começa a construir jornadas. Uma jornada de autorização do cliente, uma jornada de chamadas dessas informações e desses dados. Então, quando a gente fala de construção de padrões tecnológicos, a gente olha não só o que eu tenho que fazer, mas a gente tem que pensar justamente como é que eu entrego isso lá na ponta, a jornada lá na ponta. Então, essas parcerias são importantes. Hoje, GFT segue nossa parceira ao lado das próximas fases de definição do projeto Open Finance. A gente segue na condução do projeto como FEBRABAN, representando as maiores instituições do Brasil, e espero ali que a gente consiga realmente não só entregar o regulatório, porque o regulatório nós somos obrigados, sim, mas que os bancos tenham a oportunidade de olhar para o ecossistema e falar o que eu posso entregar a mais. E aí vem a minha próxima pergunta, Carol, porque nós estamos falando aqui de Open Finance já há pelo menos 4 anos. Pelo 3, 4 anos. Publicamente, uns 3 anos, porque desde do Banco Central, mas o Open Finance começou antes. E aí vem minha pergunta, é só uma sensação minha ou realmente não decolou o Open Finance como nós imaginávamos? Por que essa pergunta, né? Você percebe que às vezes, e também pode ser algo cultural, às vezes as pessoas têm receio e têm medo de compartilhar, mesmo que seja algo seguro, regulado, confiável. Às vezes tem aquela sensação, eu não quero compartilhar meus dados. Talvez falta um pouquinho mais de conhecimento do público em si, daquele público que conseguiu entender o Pix de uma forma muito, muito rápida, né? Enxergou o valor rápido. Talvez falta uma ação um pouco mais profunda, né, de todos os interlocutores ao mercado para mostrar o seguinte, olha, o Open Finance realmente é algo que vai te beneficiar com taxas melhores, competitividade entre os players. No final do dia, o cliente final ele vai sair ganhando. O que está faltando para que realmente os clientes, as pessoas que estão dentro do sistema financeiro brasileiro, comecem realmente a compartilhar, a ser adepta à Open Finance? Acho que o que falta, igual a gente pode começar estacionando. Hoje você faz um Pix, você pega o seu aparelho celular, você abre, você quer fazer uma transferência, você escolhe o Pix ou você quer pagar uma conta, então você faz. É um meio de pagamento que você realiza. Sim. O Open Finance, você não faz um Open Finance. Não. Eu acho que falta realmente o esclarecimento ou mostrar para a população que o Open Finance não é o produto final, ele é o meio. Exatamente. Então, o que eu preciso hoje? Eu quero financiar um carro, quero comprar um carro, vou financiar. Ok. Mas eu não tenho olerite, eu não sou uma profissional registrada, eu sou autônoma, eu trabalho aqui, tenho um banco de relacionamento aqui que faço as minhas movimentações financeiras, mas eu não tenho uma comprovação de um olerite, de uma empresa, de um empregador. Como que eu consigo crédito? Olha, no banco atual ele me deu uma taxa que eu não gostei e gostaria de experimentar um outro lugar. Ok, como é que eu comprovo a minha renda? Como é que o outro banco vai saber que eu tenho esse potencial ou eu movimento financeiramente as coisas? Até agora eu não falei de Open Finance. Sim. Ok. Então, o que eu faço? Vou iniciar um relacionamento com uma nova instituição.
A instituição vai falar: eu preciso te conhecer para eu avaliar o seu crédito e te ofertar a melhor taxa. Exatamente. Como ela faz isso? Antigamente você tinha que levar extrato, imprimir uma série de coisas. Hoje, a partir de um compartilhamento via Open Finance, eu dando o meu consentimento para um produto e uma finalidade específica, que a finalidade é conseguir o crédito, eu consigo fazer com que essa empresa, com esse banco, que vai me oferecer possivelmente uma taxa adequada àquilo que eu estou buscando, consiga ter acesso das minhas informações financeiras sem eu ter que imprimir uma série de coisas e levar e ela confiar E no tem um histórico papel. também, né? Exato, histórico de Você tem um compras. filme da vida da pessoa, não é simplesmente a Exato. foto daquele momento. Exato, você consegue resgatar informações dos últimos 12 meses. Então, o que eu faço? Eu dou um consentimento por uma finalidade específica, que é conseguir o crédito. A nova instituição passa a ter acesso a essas minhas informações, sabe que eu não tenho um registro informal, um olerite, mas ela sabe o meu potencial a partir da movimentação da minha conta e pode me oferecer uma taxa mais adequada, uma taxa melhor que caiba no meu bolso. Então, essa é a questão. Eu não fiz um Open Finance, eu fui atrás de um financiamento de veículos que, através do Open Finance, viabilizou e facilitou para que eu conseguisse uma taxa melhor numa outra instituição. Eu dei um exemplo. Se você olhar o Open Finance, por um outro exemplo na fase 3, que é a fase de iniciação de transação de pagamento. Eu tenho conta em 2 bancos. Eu tenho R$ 100 num banco, R$ 100 no outro. A minha conta, o meu boleto de R$ 200. Como que eu fazia antigamente? Eu entrava num banco, transferia esses R$ 100 para o outro banco, entrava no outro banco e pagava aquela conta, porque eu tinha o saldo no mesma instituição. Hoje, através do Open Finance, que é um meio, eu consigo um comando na qual eu pague aquela minha conta, eu pague aquele boleto buscando saldo de diferentes instituições. Então, eu pego R$ 100 de uma, R$ 100 da outra e quito aquele boleto, sem eu precisar entrar, transferir para entrar na outra. Então, o Open Finance foi um meio na qual eu paguei o meu boleto, eu não fiz um Open Finance. Então, quando a gente fala de Open Finance, eu acredito que estacionar para o consumidor. Se você for explicar Open Finance, tecnicamente, realmente é difícil entender. Eu acho que sempre quando a gente fala com o público em geral, nós temos que ser o mais didático possível, fazendo comparações simples para que realmente haja o entendimento de uma forma coletiva e abrangente. Né? Ainda mais num país como o nosso, desigual, a educação lá não é linear, etc. Então, acho que realmente é muito importante que cada vez mais dentro de nossas casas, você não precisa ir tão longe, muitas vezes aí os nossos familiares mais anciões, né, nossos avós, já foi muito difícil acostumar com a internet, com o e-mail, né? E cada vez mais a gente está falando, as tecnologias... Ela mais digital. Mais digital. E por falar em digital, no ano que vem a gente vai ter o real digital, né? Que é o Banco Central não para, como você colocou aqui, o Banco Central não para, inquieto, né? A gente com certeza vai ser um dos primeiros países do mundo a ter uma moeda digital oficial, né? E como é que você está vendo se o sistema financeiro brasileiro está pronto já para o real digital, para o Drex, né? E obviamente existe alguns ajustes e tal, mas como é que você está enxergando mais uma inovação aí disruptiva no nosso mercado? A Febraban, mais uma vez, é parceira do Banco Central desde o início da iniciativa. Inclusive, nós assinamos um acordo de cooperação técnica na qual colocamos nossos técnicos, nós temos 7 técnicos construindo, junto ao time do Banco Central, a infraestrutura. Mas acho que a primeira coisa, mais uma vez, é a gente explicar o que seria o Drex. O Drex é muito mais do que o nome da moeda digital e é uma moeda, como você disse, que vai ser regulada. Então, lastreada isso é em real. Exatamente, né? Com a garantia do real. O real digital vai equivaler ao real que a gente tem ali tradicional, vai ser a mesma coisa, ele vai servir para operações num determinado nicho. Mas o que é o Drex? O Drex é uma plataforma que está sendo construída para viabilizar novos modelos de negócio, modelos específicos.
Ah, mas eu já tenho o Pix. Não, o Pix é um meio de pagamento que você faz transferência financeira. O Drex é uma plataforma viabilizadora de negócios, é um pouco diferente. Então, como ele vai funcionar? Hoje, no piloto Drex, nós estamos muito voltados a estudo da tecnologia. Nós estamos usando uma tecnologia DLT, de registro distribuído, o famoso blockchain, Blockchain. e a gente está estudando se essa é uma tecnologia adequada para absorver esse tipo de negócio. Mas nós ainda não iniciamos a questão de quais vão ser os cases de sucesso que a gente vai colocar nessa plataforma. A gente tem ideias. E as ideias começaram a nascer agora, inclusive a partir da segunda fase do piloto, que vai se estender por mais um ano. Então, ok, eu tenho uma plataforma tecnológica, eu estou testando a questão de privacidade, a questão que a gente fala da rede inteira segurança, ok. Então, a partir desse momento, na segunda fase do Real Digital, o que eu preciso ter? Quais são os casos de negócio que eu posso aproveitar e realizar dentro dessa plataforma? Então, a gente está neste momento. Então, o Drex é essa plataforma. E para concretizar em exemplos simples, igual a gente está dando exemplo do uso do Pix, do uso do Open Finance, a gente tem que olhar o Drex de uma forma: eu tenho um carro, eu quero vender meu carro. Você quer comprar meu carro. Você não me conhece, eu não te conheço. Para a gente evitar golpe, você de pagar, transferir um dinheiro e eu sumir, porque hoje existem muitos golpes, principalmente fraudes de falsos leilões. Sim. Eu não te conheço. Como é que eu vou transferir um documento do meu carro, sendo que eu não sei se eu vou receber o pagamento? O Drex ele pode resolver esse problema. Então, o meu carro ele vira uma representação digital na rede Drex. Então, eu tenho como transformo o meu carro num ativo digital. A Renavan é digital. Exato, transformo tudo num ativo digital. A gente vai negociar através da plataforma. Quando a gente chegar nas condições que te atenda e me atenda, a gente vai ter algo chamado smart contract, que aí é outra questão, que são os contratos inteligentes, nas quais as cláusulas estarão claras de tudo aquilo que a gente vai realizar. O Alessandro vai comprar o carro da Carol, ele vai pagar tanto, assim a compra for concretizada, a Carol vai passar o DUT para o Alessandro. Então, a partir do momento que essas condições se encontrarem através de um contrato inteligente, a gente consegue realizar uma operação e continuar não nos conhecendo, Sim. mas a infraestrutura vai viabilizar essa relação de confiança numa compra e numa venda de um veículo, por exemplo. Então, essa é uma das possibilidades que eu posso através dessa rede Drex. E a gente fala de outras tantas, tanto a gente começou com títulos públicos federais, a comercialização deles, mas são exemplos do que é possível fazer na plataforma, que vai ser essa plataforma viabilizadora para esses novos negócios. Por isso que é importante também a gente contextualizar o que é. Sem dúvida nenhuma. Falando sobre o Febraban Tech 2024, e mais uma vez falando de tecnologias disruptivas. O tema dessa feira não tinha como não ser falar sobre inteligência artificial. Como é que você está enxergando os avanços da inteligência artificial para o mundo do setor financeiro? Naturalmente, os bancos estão investindo muito, os parceiros como nós, GFT, estamos investindo muito, né? A GFT, desde o ano passado, investindo numa tecnologia chamada GFT AI Impact, onde a gente vai conseguir, do todo o ciclo de desenvolvimento de software, do começo ao fim, ganhar em escala, em produtividade, redução de tempo, aumentar a eficiência, que é o norte e que eu vejo que é um caminho sem volta, não só para o setor financeiro, mas aí como ecossistema de todos os setores como um todo. E você, Carol, como é que você está enxergando aí o Como AI? nós já dissemos, os bancos sempre estão na vanguarda de tecnologia. E a inteligência artificial é engraçado que nos últimos anos, principalmente no último ano, ela ganhou um boom, um destaque, muito por conta da inteligência artificial generativa, mas inteligência artificial ela já está inserida no dia a dia dos bancos há muito tempo. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, hoje a gente tem autenticação de múltiplos fatores.
O que que é isso? É você ingressar a tecnologia de inteligência artificial no seu dia a dia. Como, por exemplo, você vai fazer uma transação, você vai se conectar no seu banco, você tem uma camada de segurança para você realizar a transação, concluir a transação. Geralmente, o banco pode te pedir um Face ID. Então, é a tecnologia ingressada nos seus processos que no qual a gente já usa. Por exemplo, quando a gente fala num mundo hoje na qual a gente tem dados em excesso e vários dados, como é que eu organizo os dados que eu tenho e transformo em informações úteis se eu não tiver algum mecanismo da inteligência artificial me ajudando a estudar? Hoje a gente fala mecanismos de prevenção a fraudes, quando a gente estuda o comportamento do cliente, para geralmente o banco conseguir ativar, realizar aquela transação num determinado momento ou soltar um alerta para um cliente dado uma transação suspeita, isso é possível porque a gente tem mecanismos de inteligência artificial ingressada no processo de prevenção a fraudes. Então, a inteligência artificial a gente já utiliza há muitos anos em diversos processos dentro dos bancos. Obviamente, nesse último ano, e principalmente é o tema da Febrabatec 2024, porque ela ganhou uma evidência, a gente vê o mundo estudando, e uma coisa que é importante a gente falar é que para o setor bancário, para os bancos ingressarem qualquer tecnologia no dia a dia da população, a gente tem que estar muito seguro de que aquela tecnologia realmente vai nos ajudar e realmente vai trazer segurança para o nosso cliente. Então, quando a gente coloca a inteligência artificial, a gente coloca para nos ajudar a resolver alguma questão dentro do banco, ou quando é para a gente lançar alguma coisa para a população, a gente garante que aquele mecanismo aquela tecnologia é realmente segura. Então, hoje a gente vê que a inteligência artificial, por mais que seja o tema da moda, todo mundo falando de inteligência artificial, engraçado que agora lá em Londres e em Dublin, nós fomos em laboratórios de inovação, todos falaram de inteligência artificial generativa, estão estudando, desenvolvendo cases, estão ingressando isso no atendimento ao cliente, não só com o chatbot, mas a inteligência artificial para você conseguir hiperpersonalizar um atendimento. Então, tudo isso mas nada mais é do que a inteligência artificial ingressada nos processos que a gente já tem. Sem dúvida. E outra coisa que me chamou a atenção este ano aqui no Febraban-Tech é que vocês tiveram cuidado de, no convite aos principais palestrantes, dividir metade homem, metade mulheres, né? Você, como mulher executiva dentro do mercado financeiro, sabidamente por muitos anos, um setor predominantemente masculino e que eu estou vendo, ainda tímido, mas já é perceptível também as mulheres cada vez mais ganhando espaço por mérito próprio e, naturalmente, como você mesmo colocou, na parte humana, na parte da interação, vim com, às vezes, opiniões e pontos de vista divergentes, mas importantes, né, para essa evolução nossa dentro do nosso mercado. Você acha que cada vez mais esse equilíbrio está se tornando uma realidade? Não chegamos lá, naturalmente, mas estamos no caminho, e esse caminho, qual é a velocidade desse caminho? E você, como mulher, né, a sua visão, você tem uma visão muito mais clara do que eu, questões óbvias, mas qual é a sua visão sobre isso também? Eu acho que a gente, primeiro, voltamos a um ponto que a nossa sociedade, ela foi uma sociedade por anos muito machista. E não só machista, como nós já nascíamos anteriormente sabendo da limitação que a sociedade impunha para as Aquelas mulheres. regras veladas, certo? Da geração, Exatamente. nós somos da geração X, provavelmente. Nossa Isso. geração X era as regras veladas, né? O menino podia brincar na rua, A podia menina tinha que ficar dentro de ajudando a casa, mãe a lavar a louça, né? era uma questão É. assim. Então, nós nascemos isso, a nossa cultura é assim, desde lá de trás. Então, você alterar a cabeça de uma sociedade, uma cultura, é muito difícil. Você tem um machismo não só vindo de homens,
Se você observar, nós mulheres temos também um lado que a gente, não, isso é coisa de homem. Não, por Exato. que coisa de homem? Isso é coisa, eu posso fazer o que eu quiser, estar onde eu Exato. quiser. E se eu quiser levantar um peso e colocar, afastar um sofá e fazer o que carregar, eu vou carregar. Eu sou capaz de. Exato. Então, eu acho que a questão, quando a gente fala do machismo, a gente atribui uma carga muito pesada só nos homens, mas a questão de uma sociedade, a gente tem que entender esse comportamento, ele vem de anos e ele é muito difícil ser alterado. A gente já vê essas movimentações, principalmente na época que eu fiz faculdade. Se você olhasse um curso de tecnologia, você tinha uma, no máximo duas É isso. mulheres para 30, 40 É isso homens mesmo. em tecnologia. Hoje, se você ingressa numa sala de aula, você já vê esse número mais equilibrado, dificilmente vai ser maior ainda, mas mais equilibrado, porque as mulheres enxergam a área de tecnologia realmente tem potencial para tal. Sim. Então, a cultura ela está sendo alterada, mas como ela sempre esteve enraizada, é difícil você alterar. A Febrabatec, ela se preocupou com isso. Então, até nas divisões, nos comitês que a gente tem de divisões de painéis, de convidados e etc., a nossa preocupação de ingressar para que essas mulheres venham, participem, mostrem a E cara. não é chamar porque é mulher. Fica bem claro Exato! isso. Mostre a cara pela capacidade que ela Exatamente. tem, ela toca uma área específica de um banco, porque ela não pode vir aqui no Sem dúvida. conversar. Então, esse cuidado nós tivemos. Quantos Eu acho, presidentes de banco são mulheres? eu não sei o total, mas não são poucos. A Esse é o gente tem ponto. o Banco do Brasil agora É, com a Tarciana, mas são poucos, exato. entendeu? São É. poucos presidentes, E são globalmente, poucas e globalmente presidentes também. femininas. Globalmente, o que me vem à cabeça agora é a Ana Botín, a presidente global do Santander, né? Que herdou o banco do Emílio Botín, do pai. Mas, assim, será que se ela não fosse filha do Emílio, ela seria o presidente do banco, mesmo tendo a competência de muitos anos já liderando? Esse é o ponto, né? Exato, eu acho que as mulheres elas precisam deixar essa intimidação de lado e começar a desbravar. Você falou uma conta, no começo eu falei, eu tenho 26 anos de mercado, 23 anos eu assumi meu primeiro cargo de liderança. Ah, foi fácil? Em tecnologia? Não. Não foi. Eu sempre tinha que me provar duas vezes. Provar só pelo fato de ser mulher e provar a minha capacidade técnica. Provar que o curso de artes não formou a minha especialização técnica e mostrar para todo mundo a minha capacidade. Sempre foi muito difícil. Um outro exemplo, eu tenho gêmeas. Quando eu decidi ser mãe, eu não acho que tem que ser uma escolha, eu ser Ou mãe mãe ou abdicar da ou minha carreira, né? carreira. Eu sou mãe, continuo sendo mãe e continuo cuidando da minha carreira. Então, a nossa sociedade ainda pensa: olha, a mulher vai ser mãe, vai ficar 6 meses de licença, depois vai ter que levar a filha ao médico, vai ter que não sei. Por que não o pai? Sim. Então, hoje eu olho para o meu marido, por exemplo, eu estou na Febrabatec. Ele vai sair do banco, que ele também é funcionário, ele também é de banco. Ele vai sair do banco, vai buscar as meninas na escola, vai levar para casa e vai cuidar. Ah, ele está te fazendo favor? Não. Não, é obrigação Eu dele, ele é concordo. pai. Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa cabeça e é no dia a dia mesmo que a gente vai mudar. Mas as mulheres precisam mudar, Também. as mulheres precisam tomar esse lugar. Eu concordo plenamente. Eu acho que as futuras gerações, né, pegar os millennials em diante, e esse é um tema que era a próxima pergunta também, são pessoas que elas já estão vivendo, já estão tendo experiências e já estão entendendo um mundo diferente do que foi dos pais ou dos avós, e um mundo diferente em todos os aspectos, principalmente nesses estereotipos. Diversidade, que é um tema que eu vou te fazer a pergunta, até está muito, muito em pauta, positivamente, onde, de novo, temos que dar valor ao ser humano. E, principalmente, isso é uma coisa que eu sempre digo às pessoas que eu conheço, seja na GFT, no onboarding, o mais importante do ser humano é o caráter. Caráter não tem cor, caráter não tem religião, caráter não tem partido político. Exatamente.
caráter não tem ensino superior, ensino médio, ensino fundamental. Caráter é do ser humano. Ou você tem, ou você não tem. Isso é a coisa mais importante que a gente pode realmente identificar no ser humano, né? E o tema diversidade hoje, ele é pauta firme, é uma pauta importante, e é uma pauta que cada vez mais você entende que as empresas estão efetivamente, de forma genuína também, porque antigamente as pautas um pouco mais polêmicas, elas eram da porta para fora da empresa, era uma coisa, a porta para dentro era outra. Mas eu estou realmente entendendo isso, que cada vez mais a diversidade como um todo, né, seja na parte etária, e esse ano eu entrei no 50 mais, né, com muito orgulho, e não me sinto nem um pouco diminuído por ter feito 50 anos de idade, pelo contrário, assim, me deu um gás novo, e olhar para trás e falar, poxa, eu tenho gás, tenho pista, e eu tenho uma coisa que eu não tinha quando eu fiz 30 anos. Experiência, maturidade, bagagem, que isso me torna um profissional muito melhor, né? Para você, Carol, aí dentro do setor financeiro, como é que você está vendo realmente essa agenda de diversidade? Mas de forma genuína, não é aquela agenda, de novo, de LinkedIn, não é aquela agenda só para colocar nos flashes, mas de uma forma genuína a diversidade no setor financeiro. Acho que se a gente vincular, inclusive, a não comparar, mas a gente vincular a questão das mulheres, a gente entra na questão da diversidade também. Sim. As mulheres, elas precisam se expor, precisam desbravar, e mais uma vez a sociedade foi criada naquele contexto. Se a gente olhar para a diversidade, a nossa sociedade também foi criada num contexto para aceitar ou não aceitar, pré-julgar e etc. Saber que aquilo é bom, não é bom, que homem é homem, mulher é mulher, homem com mulher é o casal, e não a mulher com a mulher, o homem com o homem. E tudo isso sempre foi muito enraizado na gente. E quando a gente traz isso para os dias atuais, se o ser humano, independente da empresa, olhar o próximo como sendo um outro ser humano, igual você disse muito bem, a questão, se eu tenho formação universitária, se eu tenho pós-graduação, se eu tenho doutorado, ou se eu não tenho, sou eu. Exatamente. Eu por trás de todos esses títulos que eu adquiri ao longo da minha carreira. Eu sou mulher, eu sou casada, eu não sou. São títulos que a gente coloca na sociedade. Não precisa ir longe, Carol. Eu faço o onboard das pessoas na GFT, eu faço questão de receber todos os nossos talentos recém-contratados toda segunda-feira, o último slot é comigo. Primeiro que causa um choque nas pessoas, falam assim, nossa, eu nunca falei com o presidente de uma empresa. Como se presidente fosse alguma coisa mais importante do que os estagiários que estão lá. Eu apenas estou numa função, num cargo, baseado na minha história profissional, naquilo que eu alcancei, mas isso não me torna melhor ou pior que ninguém. Exato. Né? Outra coisa é a vestimenta. Eu me visto casual sempre, como estou agora, me sinto bem assim. E também tem aquele estereotipo que o presidente de empresa tem que usar, né, os seus ternos, cortes maravilhosos, gravata, que graças a Deus os bancos aboliram todas, né? Exato. Porque não tem espaço. Acho que o mundo mudou. Não que não seja bonito, estiloso, mas acho que o que eu visto não é que me define e a minha roupa não vai dizer se você é um bom CEO de uma empresa ou não. Não é isso. Você tocou num ponto muito importante, porque não é o que eu estou, é o que eu sou por dentro. Então, hoje eu estou, igual eu coloquei, hoje eu estou diretora da Febraban, mas eu não sou exatamente, eu sou a Carol. Eu sou a Carol que por trás disso é mãe de gêmeas. Eu tenho, na verdade, 4. Que as gêmeas são as últimas. Ou seja, eu tenho 2 enteados ali. Tudo bem, 2, mas com mais 2 fica bom, né? Na verdade, são 4. Se você falar dos outros 2, senão gera ciúmes depois. São 4. Mas eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu trabalho na Febraban, eu gosto de estudar. Então, são essas coisas que, na verdade, formam a minha essência. E não exatamente se eu gosto do azul e não gosto do branco, eu gosto do rosa. Tem uma coisa que você tocou que é exato. Se as pessoas respeitassem as diferenças, isso já seria um grande passo para a humanidade mudar. Então, quando a gente fala da diversidade,
A Febraban recebe de A a Z e não recebe só da porta para fora, porque da porta para fora geralmente a gente vê muitos bancos ou a gente vê os portas-vozes, mas da porta para dentro da instituição Febraban não importa a sua cor, seu sexo, sua nacionalidade, sua preferência, seu partido político, porque na verdade é a sua essência que importa. Você está ali emprestando a sua capacidade de fazer alguma coisa para o mercado, principalmente o mercado financeiro na Febraban. Lá importa o seu conhecimento técnico, não o que você gosta, Exatamente. não o seu time de futebol. Exatamente. Importa o que você tem ali de bagagem para contribuir para a formação dessa sociedade. Então, eu acho que o tema da diversidade, hoje nos bancos, a gente já vê muitas ações para dentro, isso é importante, como você disse, não adianta eu ser bonita no LinkedIn e para dentro ali ser horrorosa. Sem dúvida. Ter um coração peludo. É. Porque a gente tem que ser exatamente o que é. Mas hoje a gente já vê campanhas. Eu já vejo bancos nesse movimento, não só de mulheres, mas de inclusão. A gente tem uma política porque a sociedade ela está mudando muito rápida e a gente precisa se adaptar. E quem não se adaptar não vai se encaixar. Então, essa é a questão. Então, mas a minha mensagem como Carol tem que ver o ser humano como ser humano, não importa, você tem que aprender a respeitar as diferenças. Total. Não é porque eu gosto de lasanha que você é obrigado a gostar. Você pode gostar de comida japonesa, exato, mas eu vou respeitar você e a gente pessoas vai embora que amam assim. comer carnes, vegetarianos. Eu respeito quem come carne, eu respeito quem não gosta. Gente, eu acho que a palavra que define muito mais, que poderia definir a diversidade, é o respeito. É isso. A partir do momento que a gente aprende o que é respeito, a gente aprende que até a classificação hoje ela é realizada para você tentar incluir. Mas a partir do momento que se tem o respeito, as coisas acontecem mais naturalmente. Perfeito. De acordo, o tema é super relevante. Voou o tempo aqui. Vou fazer aqui minha última pergunta e para a gente fechar com chave de ouro esse nosso podcast. O que os clientes podem esperar para o futuro? Essa pergunta é capciosa, porque de verdade a gente todo mês muda o futuro porque as coisas estão evoluindo de uma maneira que eu tenho 35 anos de carreira. Nos últimos 2 anos, 2 anos como se fosse 10 em termos de evolução tecnológica, né? Cada vez mais o suporte do hardware, né? Mais rápido, né? Os chips, né? Os hardwares, a infraestrutura ela está suportando muito esse crescimento do software, né? O que os clientes podem esperar dessa jornada? É mais imersivo, mais personalizado? Qual que é essa mensagem que você pode falar aí para nossa audiência do que esperar para o futuro? Eu acho que a gente pode afirmar com toda certeza é que o mercado financeiro do Brasil é e vai continuar sendo robusto, ele é e vai continuar sendo seguro, ele é e vai continuar sendo sólido. Eu acho que esses são valores importantes e são valores inegociáveis. O que a gente pode esperar em termos de inovação? Do Brasil tudo, porque a gente realmente gosta e sempre vai atrás disso. A gente pode esperar uma ampliação de ofertas e criação de novos produtos em Open Finance, por exemplo. A gente pode esperar o Pix, não só como transação financeira, mas a gente pode ter uma gama de funcionalidades chegando para incrementar ainda mais. Pix crédito, Pix internacional, Pix parcelado, Pix recorrente. Então, independente do nome, são facilidades de uso. Mas uma coisa mais importante é saber que os clientes estão no centro das coisas, os clientes eles são donos dos seus dados, os clientes têm o controle na palma da sua mão, exatamente com o celular. Literalmente, para realizar ingressar no mercado financeiro aonde quer que ele esteja. Então, o importante é o produto vem, a gente vai se adaptar, a gente vai criar, a gente vai inovar. Mas a segurança, a solidez, o mercado robusto, igual nós temos no Brasil, que um dos mercados mais consolidados que a gente tem é o mercado financeiro, isso com certeza a gente vai seguir com toda certeza. Não, e de novo aqui ratifico, assim, eu tenho muito orgulho do sistema financeiro brasileiro. É robusto, confiável, é inovador,
é tecnológico, realmente ele é diferenciado de qualquer país. Não devemos nada, pelo contrário, somos referências, né? Carol, poxa, queria muito agradecer aqui a sua presença. Eu sei que a sua agenda é corrida, né? Um evento em andamento. Estamos aqui no segundo dia do evento. Queria muito agradecer o espaço que você deu aqui na nossa agenda. Tem uma pessoa que nem você, uma referência aqui dentro da Febraban, né? Uma pessoa que tem contatos aí com todo o sistema financeiro. Vim aqui abrilhantar nosso GFTcast. Né? Então, um prazer, uma honra ter te entrevistado aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço o convite de conversar aqui com vocês. Eu agradeço o convite de poder dividir isso com o público. Então, muito obrigada. Bom, mais uma vez, Carol, muito obrigado pela sua participação hoje nesse evento maravilhoso da Febraban Tech. E também foi muito legal contar com você que acompanhou esse GFTcast comigo, Alessandro Bonopani. Gostou? Compartilhe o link do episódio, faça esse conteúdo chegar aos seus amigos. E também, claro, não esqueça de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e também temos o nosso blog dentro do site gft.com. A gente vai adorar receber comentários de vocês nas nossas redes. Vai lá, deixa o seu recado. E aí, quer fazer parte do time de GFT? Estamos com vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. Como sempre, vamos voar juntos. Até mais, pessoal.